E aí, pessoal, beleza? Vamos lá para o 26º simulado Rede Sara para técnicos de enfermagem, com questões comentadas sobre a temática clínica médica. E se você não for inscrito ou inscrita aqui no meu canal, eu peço a você, inscreva-se nesse canal, ative as notificações, pois só assim você vai receber os próximos simulados, tá joia? Então, vamos lá para a nossa primeira questão. Questão de número 1 na tela. São cuidados de enfermagem no edema agudo de pulmão, que é o EAP, o seu termo reduzido, então, exceto, ou seja, aquele cuidado, aquela ação que você não deve realizar diante de uma situação ali que o paciente ele possui um edema agudo de pulmão. Vamos lá. Enunciado A. Sentar o paciente, cabeça e ombros levantados e pernas para baixo. E aí, o que vocês acham? Vocês podem tomar esse cuidado diante do paciente? Oxigenoterapia por catéter nasal em edema agudo de pulmão. Enunciado C. Manter as vias aéreas permeáveis, ou seja, facilitar a passagem de ar, aspirando as secreções faríngeas se necessário. Ou seja, se esse paciente tiver secreção ali, ele não estiver conseguindo expelir essa secreção, você pode aspirar as vias aéreas desse paciente que possui edema agudo de pulmão. Enunciado D. Fazer garroteamento, colocar garrotes ou manguitos em 4 membros, fazendo rodízio no sentido horário a cada 45 minutos. O garrote não deverá ser muito apertado para não impedir o fluxo arterial. Você já viu essa ação aí diante de um paciente com edema agudo de pulmão, um EAP? E enunciado E. Cateterismo vesical de demora para controle hídrico. Pode realizar esse cateterismo vesical aí no paciente que possui edema agudo de pulmão. Então vamos lá para as eliminações, pessoal. É uma questão muito simples, tá? Se esse paciente ele possui edema agudo de pulmão, você pode sentar esse paciente com cabeça e ombros levantados e pernas para baixo. Você pode deixar ele na posição ali de Foley, semi-Foley, ok? Para facilitar ali a respiração do mesmo. Então, essa questão A aí não é o nosso gabarito, tá? Já porque ela está certa, nós queremos a errada. Enunciado B. Oxigenoterapia por catéter nasal é indicado nos pacientes com caso de edema agudo de pulmão. Então, o enunciado B também não é o nosso gabarito. Manter as vias aéreas permeáveis, aspirando as secreções faríngeas, ou seja, da via respiratória, se necessário, se esse paciente precisar de ser aspirado, tá? Essa é uma indicação no caso de um edema agudo de pulmão também. Preste muita atenção. Esse paciente ele possui edema agudo de pulmão, então você não pode fazer garroteamento do membro dele, tá joia? Isso aqui que está descrito no enunciado D está totalmente errado, tá joia? E o enunciado E está correto, porque o cateterismo vesical de demora para controle hídrico pode ser realizado em paciente com edema agudo de pulmão, se essa for a demanda deste paciente, tá joia? Então, na questão de número 1 aí, nós temos como nosso gabarito o enunciado D, tá joia? Que é o enunciado errado, tá joia? Então, vamos lá para a próxima questão. Olha a questão de número 2 na tela. São ações de prevenção da flebite ou tromboflebite, que é a própria flebite, inflamação das paredes das veias, associado ao trombo, exceto, ou seja, aquela situação, aquela ação sua como profissional da enfermagem que não vai evitar a flebite ou tromboflebite. Vamos lá para as alternativas. Tome muito cuidado com essas questões que tem essa palavrinha aí, exceto, tá? Exceto é errado, é incorreto, ok? São sinônimos dessas palavras. Vamos lá. Enunciado A. O uso de meias elásticas para as pessoas com atividades restritas, tá? Olha, o uso de meia elástica, meias compressivas, que são chamadas também, elas são as ações, o uso, que vão evitar flebite ou tromboflebite. Então, essa não é a nossa alternativa, porque nesse caso pode-se indicar, o médico prescreve a meia elástica para esse paciente evitar essa situação. Enunciado B. Adotar a posição correta na cama. Uma perna não deve fazer pressão sobre a outra. É isso mesmo, tá? Quando o paciente estiver deitado ali, o paciente com restrição de movimentos, você não pode deixar uma perna, ele cruzado com a perna em cima da outra, beleza? Para evitar justamente isso, a trombose, a tromboflebite, enfim. Enunciado C.
Ficar longos períodos sentado ou em pé, é isso mesmo, tá? Deve-se evitar ficar longos períodos, você que trabalha em pé ou você que trabalha somente sentado. Se você que trabalha somente em pé o dia todo, você tem que ter um momento ali para você ficar sentado. E você que fica muito tempo sentado, um tempinho para você ficar em pé e movimentar, fazer esse sangue dos membros inferiores circular. E você que fica em pé, o sangue ele fica, tá, na parte inferior do seu corpo ali. E de fato você pode desenvolver uma trombose por isso, ok? Por isso que é indicado, pessoal, a melhor medida para prevenir trombose, exercício físico, tá joia? Exercício físico. Você, profissional técnico de enfermagem, vai trabalhar, vai ficar muito tempo em pé, isso pode ter certeza, tá joia? Mas o que você deve fazer? Exercício físico regularmente, tá? Você deve cuidar da sua saúde, não cuidar somente da saúde dos outros, tá joia, pessoal? Então, é isso mesmo. O enunciado C, ele está certo, não é o nosso gabarito. Enunciado D. Evitar esforço que aumente a pressão nas pernas, é isso mesmo, tá? Aqueles esforços ali que você vai aumentar a pressão nos membros inferiores, porque essa pressão nos membros inferiores você pode desenvolver a trombose também, ok? O enunciado deles também está correto, não é o nosso gabarito. Vamos lá para o enunciado E. Fazer movimentação ativa e nunca passiva. Enfaixe nos membros inferiores nos pacientes acamados. Olha, preste atenção. Você não deve enfaixar os membros inferiores nos pacientes acamados, tá joia? Isso não é uma medida de prevenção de flebite. E quando você tiver de fazer o enfaixamento do membro desse paciente por causa de uma lesão, você não pode apertar, tá joia? E tem a forma certa ali de fazer esse enfaixamento, tá joia? A técnica em 8, beleza? Que você leva a faixa para cima e desce um pouquinho para baixo, vai subindo ou a 50% por 50%, beleza? É uma forma de enfaixamento, beleza, pessoal? Mas aqui, como nós estamos vendo aqui, olha, se você enfaixa o membro desse paciente de qualquer forma, você pode, tá? É uma ação, você pode fazer com que esse paciente venha desenvolver uma trombose, se você não souber fazer o enfaixamento da melhor forma, tá joia? Tem que tomar muito cuidado com isso e sempre esse membro ali que está enfaixado, porque você fez um curativo, uma úlcera, né, uma úlcera venosa, ou uma úlcera arterial neste paciente, você sempre tem que estar avaliando aquele leito da lesão ali justamente para isso, tá? Para você sentir a temperatura daquele membro ali, a coloração, se o paciente está sentindo dor, muito incômodo, tá, já é, pessoal? Mas desta forma, preste muita atenção. Essa questão de número 2 aqui, nós temos como nosso gabarito o enunciado E, porque ele está totalmente errado, tá joia? Então, vamos lá para a próxima questão. Olha a questão de número 3 na tela. Sobre os cuidados de enfermagem na pleurite. O que é pleurite? Inflamação da pleura, tá joia? Que é aquela camada que recobre ali os órgãos internos. É incorreto afirmar. Aí nós temos as alternativas. Então, nós queremos aquela opção que está errada, por causa do incorreto, por causa do exceto, beleza? Do errado. Vamos lá. Enunciado A. Orientar o paciente para que não se deite sobre o lado afetado. Isso pode aumentar a dor? É isso mesmo? No caso de pleurite, o paciente não pode deitar daquele lado ali, não? Enunciado B. Cuidados com a drenagem torácica, se houver, né? Ou seja, esse paciente, se ele estiver utilizando um dreno de tórax. Manter a conexão em frasco estéreo, ok. Vedado, deve ser tampado, isso mesmo. Para não permitir a penetração de ar e o refluxo de líquidos para dentro da cavidade. E também para evitar, né, assim, a contaminação desse indivíduo, tá, joia? Para ele não adquirir uma infecção. Então você deixa aí esse frasco vedado. Trocar a drenagem diariamente, é isso mesmo. Aquele conteúdo drenado você deve trocar diariamente, medindo a quantidade e observando o aspecto da secreção que foi drenada. Olha, o enunciado B ele está correto, tá? Vamos deixar o enunciado A em stand-by, porque nós vamos voltar nele, que ele está meio polêmico. Enunciado C. Manter o ambiente limpo e confortável? Olha, pessoal, bem simples, né? Você que é técnico de enfermagem, você que é enfermeiro, sabe que este ambiente de trabalho deve ser limpo e confortável ali para o paciente. Então, o enunciado C e nenhum B não é o nosso gabarito, porque eles ambos estão corretos. Enunciado D. Controlar os sinais vitais? Você sabe, né, que você, profissional da enfermagem, deve controlar os sinais vitais do paciente, deve aferir, tá joia? E qualquer alteração deve ser comunicada ao enfermeiro e ao médico. E você deve anotar também, tá joia? De forma concisa e precisa. Enunciado E. O enunciado D não está correto, não é o nosso gabarito. Enunciado E. Observar os sinais de complicações. Como? Quais tipos de complicações? Dispneia.
já que esse indivíduo ele tem uma pleurite. A dor também, tá? É uma queixa que deve ser observada, calafrios. Aqui não foi colocado. Febre também. Se esse paciente que tem essa pleurite, essa inflamação na pleura, se ele está com febre, náuseas, vômitos, cianose e choque, tá? Sinais de choque. Arrochamento das extremidades ali, cianose de extremidades, né? Esse paciente ele está frio, está gelado, a pele pegajosa, tá joia? O pulso fino, deve ser observado essas características aí nos sinais de choque, beleza? Então o enunciado E também, ele está correto, pessoal. Vamos voltar no enunciado A, porque nós queremos aquele enunciado que está errado. Por quê? Orientar o paciente para que não deite sobre o lado afetado, porque ele possui uma pleurite, não tem nada a ver. Se esse paciente ele não é restrito aos movimentos devido por causa da pleurite, tá? Se ele quiser deitar desse lado que está afetado e ele não sentir dor, pode deixar ele se deitar, porque não tem nada a ver, beleza? Isso é algo interno, beleza, pessoal? Isso pode aumentar a dor? Sim, se aumentar a dor, lógico, né, que esse paciente ele não vai deitar desse lado, mas isso não é via de regra, beleza? Então, nessa questão de número 3, aí, nós temos como nosso gabarito o enunciado A em relação à pleurite. Vamos lá para a próxima. Questão de número 4 na tela. Olha, enema ou lavagem intestinal. Este enema, pessoal, ele possui um outro nome. É chamado de clister. Você, profissional da área da enfermagem que já trabalha, você conhece esse nome, tá? Já conhece esse procedimento. Lavagem intestinal caracteriza-se pela instilação, ou seja, a aplicação de líquidos na região retal e no colo sigmoide, naquela parte final ali, quase chegando no ânus, tá joia? A sua principal função do quê? Do enema, da lavagem intestinal e do clister, é promover a evacuação através da estimulação do peristaltismo, ou seja, dos movimentos ali daquela parte final do trato gastrointestinal, tá joia? A posição correta para realizar o enema, ou seja, para realizar o clister, qual posição é essa? A posição correta, né? A que deve ser feita, pessoal. Então, vamos lá para as alternativas. Decúbito lateral direito, enunciado B, decúbito lateral esquerdo, enunciado C, decúbito ventral, Trendelenburg ou proclive. Quais dessa posição aí você deve colocar o paciente antes de realizar o clister, tá? Vamos lá, vamos trabalhar com as eliminações. Se você souber, já pode ir marcando. Enunciado não é a posição de proclive, tá joia, pessoal? Que você coloca esse paciente para realizar o clister. Esse enunciado está errado. Enunciado D, também você não coloca esse paciente de cabeça para baixo, tá? Essa posição aqui de Trendelenburg é esse mesmo. O paciente ele fica com os membros inferiores para cima e a cabeça para baixo? De jeito nenhum, tá? Totalmente errado isso. Essa posição de Trendelenburg aqui, ela é utilizada quando vai fazer alguma cirurgia ali, geralmente, né? Se o paciente não tiver restrição, alguma cirurgia na região da bacia, tá joia? Na região renal também, pode acontecer de colocar o paciente nessa posição. Mas não é o caso do clister, beleza? Enunciado D errado. Decúbito ventral, é isso mesmo, você coloca o paciente ali deitado de barriga para baixo e faz o clister? Claro que não, né? De jeito nenhum. Enunciado C também está errado. Vamos para o enunciado B. Decúbito lateral esquerdo, o que vocês acham? É isso mesmo, tá, pessoal? Toda vez que você for realizar o clister, né, o enema, a lavagem intestinal, a posição ideal, né, que você deve colocar esse paciente, se não tiver nenhuma restrição, é no decúbito lateral esquerdo, tá, joia? Por causa ali da região final do intestino, ela faz uma curvinha, o reto sigmoide, tá, joia? E segue a anatomia, ok? Dessa forma, o enunciado A, ele está errado, porque você não coloca esse paciente em decúbito lateral direito. Apesar que eu já fiz, tá? Eu já fiz clister em paciente que estava ali no decúbito lateral direito, mas por causa de algumas situações, que o paciente ele estava com a restrição de movimento e precisava urgentemente fazer esse clister, tá joia? Chegando no final do plantão, não queria passar esse paciente com clister para o outro profissional, então queria fazer tudo tranquilo, rápido ali. Diante dessa situação, deixei o paciente ali em decúbito lateral direito, fiz o clister, deu tudo certo. Mas é bom saber que a posição correta para a realização do clister, devido ao segmento ali anatômico, é no decúbito lateral esquerdo, ok? Então, questão de número 4, aí, nós temos como nosso gabarito o enunciado B. E vamos lá para a próxima questão. Questão de número 5 aí, olha. Essa questão aqui ela é muito interessante, tá?
Porque você vai pegar várias informações aqui com esta questão. Preste atenção. Olha, a atuação do técnico de enfermagem na administração de dietas é de extrema importância. Você, como técnico de enfermagem, você vai administrar a dieta do paciente, pois podem ocorrer influências diversas em sua absorção e risco de complicação. É isso mesmo. Dependendo da forma ali que você administrar essa dieta no paciente, pode haver risco, tá? Vários riscos e complicações ao paciente, caso administrado de forma errada, de forma indevida, beleza? Com relação aos cuidados de enfermagem, né? Aos cuidados que você, técnico de enfermagem, tem que ter antes ali, né? Durante e depois, a administração de dietas relacionadas à sonda nasogástrica, ou seja, esse paciente ele está com ele está sondado. Assinale a alternativa correta, marque isso aí, olha, marque essa palavrinha correta, você não vai marcar incorreta, vai marcar a alternativa certa. Vamos lá para as alternativas. Enunciado A. A dieta industrializada apresenta todos os componentes necessários para a hidratação do paciente? Olha, não possui, tá? Ela pode ser rica em minerais, vitaminas, mas a questão da hidratação, você deve ofertar água para esse paciente, tá joia? Lógico. Se este paciente ele também não tiver restrição à água, restrição a líquidos, porque isso pode acontecer, tá? Você está cuidando de um paciente ali que está com sonda nasogástrica e está com restrição à água ao mesmo tempo. Então vai estar lá na prescrição assim, olha, esse paciente só pode receber somente 800 ml de água por dia, 500 ml, 200 ml, 300, 400. Então você deve seguir isso na risca, tá? Já é porque esse paciente ele tem uma complicação renal ali, e se você ofertar mais água para ele, além do que foi prescrito, você vai sobrecarregar mais ainda esse rins do paciente que já está débil, beleza? Deste modo, a administração de água pela sonda é contraindicada de jeito nenhum. Esse enunciado A está errado, porque você deve administrar água pela sonda do paciente, tá? Já até mesmo para lavar antes e após a administração de medicamentos e de dietas, beleza, pessoal? Enunciado A está errado. Enunciado B. Após a administração de dieta, a sonda nasogástrica deve ser higienizada, ou seja, deve ser lavada. Com solução fisiológica? Não. Você não precisa de pegar uma bolsa de soro para lavar uma sonda de dieta do paciente, tá joia? Não precisa. E essa não é uma região estéril, tá joia? O soro fisiológico você vai utilizar ele mesmo quando você vai lavar um acesso ali na veia do paciente, tá joia? Um acesso central ali. O paciente está com acesso central, você vai deixar o sorinho lá pingando lá, para ele não perder o acesso, só para deixar salinizado. Agora, em questão de sonda nasogástrica, né? Sistema gastrointestinal, esse sistema ele não é estéril, tá? Ele é um sistema que tem suas bactérias ali, e você não precisa de lavar com soro fisiológico. Você pode pegar a água do paciente mesmo que está lá, na garrafinha, e toda vez no final da administração de dieta e medicação, você vai infundir uma quantidade de água para descer e não ficar acumular os resíduos ali na sonda e obstruir a mesma, tá joia? Então, pessoal, esse enunciado B também está errado, porque você vai lavar com água e não é com soro fisiológico. Enunciado C. O paciente com sonda nasogástrica aberta, né? A higiene oral torna-se desnecessária, pois ele estará em jejum? Não, né, gente? Esse paciente ele está com sonda, a dieta dele está aberta, né? A dieta dele está correndo lá por bomba de infusão contínua, beleza. Mesmo assim, você deve fazer a higiene oral, pois esse paciente ele não está recebendo dieta por via oral, mas a saliva que fica na boca do paciente ali, ela é um meio de cultivo de bactéria. Tá? E essa bactéria ela pode ir para o coração, ela pode ir para o miocárdio, não somente bactéria, mas fungo também, tá joia? Paciente ali que você não higieniza a boca dele, você pode, né, estar está complicando a vida desse paciente, porque essa bactéria ela pode ir para o coração, beleza? Tem estudo falando sobre isso. Dessa forma, pessoal, esse enunciado C ele também está errado, ok? Enunciado D. Antes de administrar a dieta, é necessário observar o posicionamento do paciente. É isto mesmo, tá? Preste muita atenção. Esse paciente ele está com a sonda nasogástrica, está recebendo a dieta, você deve colocar ele na posição de Foley, de 30, de preferência 45 graus, tá? 45 graus ali, bonitinho, para esse paciente não aspirar, né?
não haver refluxo ali refluxo gástrico ali, e esse refluxo ir parar no pulmão. Então você deixa ele na posição ali de Fowler, 45 graus na cama. E se você vê algum outro paciente também, você trabalhando, o paciente NECIL, a dieta ligada, só que a cama, o acompanhante do paciente, talvez um familiar tá lá, ele acabou baixando a cama, e o papai tá querendo deitar na posição reta aqui, você pode chegar lá e pode levar a cabeceira, tá? Não, tem que ficar na posição correta aqui. Ah, mas por que o papai tá... Ó, seu pai, ele tá querendo, mas aqui, se ele ficar assim, ele pode aspirar, né, essa dieta aqui, aí é problema, tá? Então, vamos trabalhar com a cabeça mesmo, fazer a coisa certa, viu? E você coloca esse paciente na posição de Fowler, tá? Já porque às vezes os acompanhantes eles vão questionar. Ah, mas porque o papai tá nessa posição assim, ele queria deitar de forma reta na cama? Não, por causa da sonda, que ele está usando a dieta e tudo mais, ele tem que ficar, é protocolo ficar nessa posição. E se o acompanhante ali resmungar, achar ruim, você passa para o enfermeiro resolver e lave suas mãos, tá joia? É isso aí. Dessa forma, pessoal, é isso mesmo, o enunciado dele está correto. Vamos para o enunciado E. A dieta deve ser administrada rapidamente a fim de evitar a formação de gases? Não. Pelo contrário, você não deve administrar essa dieta rapidamente. Ela fica ali contínua ali, 50 ml horas, 80, 100 ml horas, tá? Dependendo da absorção de cada paciente, mas nunca rapidamente, porque se você administra essa dieta muito rápido, você vai causar nesse paciente formação de gases, náuseas, vômitos, e esse paciente pode vir a aspirar essa dieta, porque você está tacando tudo para dentro dele, beleza? O enunciado E, ele está errado, tá joia? Ele está totalmente errado. Então, nessa questão de número 5 aí, nós temos como nosso gabarito o enunciado D. E vamos lá para a próxima questão. Questão de número 6 na tela para você. O cateterismo cardíaco é um procedimento, né, utilizado para diagnóstico de doença arterial crônica. É isso mesmo, o cateterismo ali, ele pode ser um procedimento somente diagnóstico ou também utilizado para tratar condições cardíacas encontradas. Pode fazer o cateterismo no paciente como uma medida de tratamento, ok? Ou diagnóstico. As responsabilidades da enfermeira, né, ou seja, dos profissionais de enfermagem, antes do cateterismo cardíaco, incluem, exceto, tá joia? Ou seja, não é responsabilidade da enfermagem antes do cateterismo cardíaco. Ou seja, o paciente ele ainda não fez. Vamos lá para as alternativas. Administrar medicamentos intravenosos para manutenção do conforto? Sim. Essa é uma responsabilidade da enfermagem, a administração de medicamento, tá joia? Antes do cateterismo, pode acontecer. Se o médico prescreveu e está correto, você faz, tá joia? Beleza? Então não é o nosso gabarito enunciado A, porque ele está correto. Enunciado B. Orientar o paciente a realizar jejum de 8 a 12 horas? Sim. Essa orientação aqui, o enfermeiro, o profissional da enfermagem pode passar para o paciente, tá? Está correto, não é o nosso gabarito. Enunciado C. Observar o local de acesso do catéter quanto a sangramento ou formação de hematoma. Peraí. Olha, pessoal, o cateterismo ele ainda não foi feito ainda. Como que esse paciente ele vai ter um sangramento ali naquela região ou uma formação de um hematoma ali, tá? Então, assim, essa é uma questão que caberia, tá? Dependendo, só não caberia recurso, porque o enunciado A, o enunciado B, eles estão corretos. E o enunciado D aí, nesse caso, nenhuma das alternativas também não é o gabarito, tá joia? Mas este enunciado C aí, pessoal, essa é uma questão muito polêmica. Para mim, na minha visão, ela caberia recurso, tá joia? Por causa do enunciado D, beleza? Mas preste muita atenção, olha a pegadinha. Observar o local de acesso do catéter. Quanto a sangramento ou formação de hematoma, olha, o sangramento e a formação do hematoma, ele acontece depois do cateterismo. Pode acontecer depois do cateterismo, é muito normal. Faz um curativo ali, compreensivo naquele local ali, e o paciente fica tranquilo. É coisa rápida, coisa simples. Eu conheço pessoas que fizeram cateterismo e no mesmo dia já estavam na empresa trabalhando, na parte da tarde, tá joia? E deram tudo certo, tudo ok, o cara estava lá tranquilo. Sem curativo, sem nada, já tinha parado de sangrar o local. Então, assim, pessoal, é uma questão polêmica, porque o enunciado D também, nenhuma das alternativas está errado. Por que não é nenhuma das alternativas? Porque
O enunciado A e o B está correto. Então não é nenhuma. Nós temos aqui uma alternativa correta, que é o enunciado C, porém muito polêmica. Mas o que a banca fez? Tá? A banca deixou como o enunciado C o gabarito desta questão, tá joia? Então, questão de número 6 aí, segundo a banca, tá? Ela relevou a questão que se encontra aí no enunciado C. E vamos lá para a próxima questão. Questão de número 7 na tela para você. A pleurisia, o que é a pleurisia? Pleurisia significa paralisia da pleura, tá joia? Pode desenvolver em associação com pneumonia, ou seja, esse paciente adquiriu uma pneumonia ou uma outra infecção que acomete o trato respiratório. Nós estamos falando ali do pulmão, da região pulmonar, causando inflamação das pleuras viscerais e pode levar à paralisia da mesma, tá joia? Ou parietal. Nós temos duas pleuras aí. Nós temos a pleura visceral, que é encostada nas vísceras no órgão, e a parietal, que ela já é encontrada, ela se localiza ali encostada na parede abdominal. São cuidados de enfermagem para este caso, exceto, ou seja, não é um cuidado de enfermagem para pleurisia, tá joia? A aplicação tópica de calor ou frio para alívio sintomático da dor, sim, pessoal, essa aplicação de calor ou frio pode ser utilizado no caso de pleurisia. Está correto. O enunciado A não é o nosso gabarito. Nós queremos a errada. Enunciado B. Fornecer instruções sobre exercícios respiratórios de expansão do pulmão. Olha, preste muita atenção. Esse paciente ele está com pleurisia. Ele está com a paralisia da pleura. Você vai falar para esse paciente trabalhar a expansão do pulmão cada vez mais a fim de restaurar a função respiratória normal? É isso mesmo? Vamos deixar esse enunciado bem em stand-by porque ele está muito polêmico, tá joia? Enunciado C. Mudar frequentemente de decúbito sobre o lado pulmonar afetado? É isso mesmo, tá? Esse paciente ele deve ser mudado de decúbito frequentemente, tá? Sobre o lado pulmonar que está afetado. Então você muda ele ali. Dependendo, sentiu dor, você vai mudando, tá joia? E às vezes acontece uma situação que o lado afetado é o lado que o paciente sente mais conforto. Então você deixa ele ali daquele lado que está afetado, tá joia? O enunciado C não é o nosso gabarito, tá joia? Enunciado D. Nenhuma das alternativas é uma outra questão polêmica, tá joia? É uma outra questão polêmica. Por quê? Nenhuma das alternativas, nós temos uma alternativa que está certa, tá joia? Nós temos uma alternativa aí que está errada no caso. Então, assim, é uma questão que, dependendo se a pessoa souber elaborar ali, né, o recurso, ela costuma ganhar. Umas questões polêmicas, eu fico me perguntando, como que uma banca que conhece o tema, que tem profissionais ali que conhecem, consegue elaborar umas questões assim, estranhas, né, que na verdade não ajudam em nada. E no final, elabora-se o recurso e não dá em nada. Porque vai o que a banca considerou de fato. E nessa questão de número 7 aqui, olha, nós temos como nosso gabarito o enunciado B, porque não é não são cuidados de enfermagem, fornecer instruções sobre exercício respiratório de expansão do pulmão, a fim de restaurar a função respiratória normal, tá? Ali nós vamos ter ali o fisioterapeuta respiratório, que vai fazer essa indicação, os médicos, enfim, pessoal. Mas é uma questão muito estranha, tá joia? Mas de fato, essa banca que ela relevou como sendo gabarito o enunciado B. Mas o enunciado D aí também, com certeza, derrubou muita gente, tá joia? Questão de número 7, gabarito, enunciado B. E vamos lá para a próxima questão. Olha a questão de número 8 na tela aí para você. Gente, mais uma questão polêmica, tá? Mas bem simples de responder. Essa que a banca tentou fazer uma pegadinha, só que, porém, foi muito fraca. Por que eu estou trazendo questões assim polêmicas para vocês? É muito normal, tá? É muito comum vocês pegarem esses tipos de questões assim confusas nos certames, aí, nos concursos, nos processos seletivos que vocês forem fazer, tá joia? Principalmente se for de banca pequena, tá joia? Banca pequena, geralmente elas vão trabalhar com a incoerência. Só que, porém, elas ficam procurando tanto a incoerência para elaborar as questões, que às vezes até eles mesmos acabam caindo na própria pegadinha e elaborando uma questão
totalmente fraca, totalmente errada. Essa aqui ainda tá tranquila, tá? Essa aqui ainda tá tranquila, mas eu vou trazer uma situação nesta questão aqui, que se ela fosse cobrado como um exceto, tá, joia? Ela estaria errada, caberia recurso. Preste atenção. Questão de número 8. O acesso venoso periférico, né, o AVP, é um procedimento que consiste na introdução de um catéter na luz de um vaso superficial. É isso mesmo. Sendo assim, faz-se necessário o conhecimento da anatomia do vaso sanguíneo. Todas as partes do corpo ali têm sua anatomia, que é estudada individualmente. Os vasos sanguíneos, veias, artérias não são diferentes. Existe a anatomia das veias, a anatomia das artérias, das arteríolas, tá joia? Que são formadas pelas túnicas. Então, as veias e artérias são formadas por túnicas, tá joia? As artérias, por receber um fluxo maior de sangue, possuem mais túnicas, e as veias, por levar o sangue para o coração com menos pressão, possuem menos túnicas, ok? Vamos lá para as alternativas. E as túnicas das veias e artérias são endotelial simples, muscular e fibrilar? O enunciado A está errado, por quê? Endotelial simples tem nada a ver, né? Muscular também não, nós estamos falando de veia, não de músculo. Fibrilar também não, nós não estamos falando, nós estamos falando de veia, não do coração, né? Não do movimento cardíaco. Enunciado A totalmente errado. Enunciado B, nós temos nas veias e artérias a túnica íntima, média e adventícia. É isso mesmo, tá? Nós temos esses três tipos de túnica aqui, olha. A íntima, aquela mais interna, a média, a mediana, e a adventícia ali até externa, externamente, tá? Localizada ali na periferia das veias e das artérias, ok, pessoal? Então, esse enunciado B aí, ele está correto, nessa questão de número 8. Vamos trabalhar com a eliminação aqui agora. Vamos nos dois últimos enunciados, só para questão de fixação e aprendizagem. Túnica externa, mediana, a mediana nós temos. E a muscular, não. Tá? Nós não tem essa túnica aí muscular, não. O enunciado C está errado. Agora preste atenção, o enunciado D. Nenhuma das alternativas? Nenhuma das alternativas está errado, porque nós temos a alternativa B como nosso gabarito. Preste muita atenção. Às vezes as bancas elas vão criar questões assim, olha, coloca esse texto aí todo, o acesso venoso periférico, parará e pororô, e as túnicas são formadas, exceto. Aí a banca coloca um enunciado correto, coloca os enunciados corretos, um enunciado errado e coloca nenhuma das alternativas. Olha, pessoal, se fosse neste caso, se fosse exceto, se eu tivesse uma questão errada e nenhuma das alternativas, as duas estariam erradas. Caberia recurso, tá joia? Mas nesse caso, como a banca ela nos pediu, tá joia? O enunciado que está correto, nenhuma das alternativas se constitui errado, tá joia? E aqui, o enunciado B é o nosso gabarito, tá? Muitas vezes as bancas elas vão tentar criar certas questões, eles acabam caindo, profissionais ali gabaritados, que né, acabam comendo mosca, por causa de tanto querer trabalhar com a incoerência, entendeu? Por isso que isso nos remete ao pensamento de que a nossa forma de pensar deve ser positiva, deve pensar só no certo, porque se eu trabalho com a incoerência, eu só trago mais incoerência para mim, tá? Já é questão de número 8 aí, olha, gabarito, o enunciado B. E vamos lá para a próxima questão. Olha a questão de número 9 na tela, vamos trabalhar com eliminações. Vou ensinar para vocês aqui, pessoal, uma estratégia para vocês fazer a eliminação muito mais fácil desse tipo de questões aqui de marca e VOF, tá joia? Bem simples. Mesmo se vocês não conhecem um tema por completo, é possível, tá? Vocês têm grande porcentagem de chance de acertar esse tipo de questões aqui, porque é bem simples trabalhar com eliminações aqui. Preste atenção. Questão de número 9, considerando os cuidados de enfermagem na coleta de exames laboratoriais. Então, uma pergunta, né? Uma questão relacionada aqui à coleta de materiais de exames. Analise as afirmativas a seguir e assinale. V, né? Você vai colocar o V para as verdadeiras e F você coloca quando for falso. Você, profissional da área da enfermagem, trabalha com coleta de materiais de exames, tá joia? Ah, mas eu sou técnico de enfermagem, não sou... Não existe isso. Ponto. Você, profissional técnico de enfermagem ou enfermeiro auxiliar, vai trabalhar também fazendo coleta de material, né?
seja urina, sangue, fezes, secreção pulmonar e várias coisas. Tá joia, pessoal? Vamos lá. A primeira lacuna. Para a coleta de urina 24 horas, deve-se utilizar frasco estéril? Olha, essa urina 24 horas, ela é coletada, pessoal, somente para fazer uma conta da quantidade de urina, né, que esse indivíduo está conseguindo expelir ali no período de 24 horas, um dia, beleza? Então, só para saber o quantitativo de urina, não tem nada a ver com algum, né, assim, com meio biológico, então não precisa de ser um frasco estéril, tá joia? Na verdade, são galões ali, o paciente ele recebe galões de 5 litros cada um, 3 litros, 5 litros mais ou menos, dependendo aí do município, né? Ele leva esses galões para casa e, em vez dele urinar lá na privada, né, dele, ele vai urinar nesses galões e vai levar essa quantidade de urina para a unidade básica de saúde. Essa urina ela vai ser encaminhada para o laboratório. Lá no laboratório vai ter um profissional que sabe fazer essa contabilização de urina que esse paciente está fazendo por dia de 24 horas, tá joia? Dessa forma, o frasco não precisa ser estéril. Então, nós temos aí, olha, o nosso primeiro F, tá? Essa primeira lacuna ela está errada. Aí você preste atenção, vamos lá para as alternativas. Olha, se, né, a primeira lacuna já tem um F, então você pode anular aí, olha. Todas as alternativas que começar com V, você pode marcar com X, tá? Então, a alternativa A está errada já. Nós temos a alternativa D também errada. Nos sobrou somente duas alternativas, a B e a C. Porque a B começa com F e a C também começa com F, tá joia? E então aqui, olha, nós tínhamos 25% de acertar uma questão, de acertar essa questão, porque nós temos 4 alternativas. Agora nós temos 50% de chance de acertar essa questão, porque nós temos somente agora a B e a C como possíveis gabaritos, tá joia? Agora vamos para a segunda lacuna. Para a coleta de amostra de urocultura, né, ou seja, uma coleta de amostra de urina que vai para o laboratório, deve-se fazer higiene íntima e utilizar técnica asséptica durante a coleta, é isso mesmo. Técnica estéril, asséptica, tá joia? Livre de micro-organismos, porque essa amostra, essa coleta de urocultura aqui, ela vai para o laboratório de análise. Então, dessa forma, pessoal, está correto. Aqui nós temos, então, um Vzinho, tá? Toda a urina para urocultura, a amostra para urocultura deve ser feita com técnica asséptica, estéril, tá? Frasco estéril durante toda a coleta. Então nós temos a primeira lacuna, nós temos um F, né, que é falso, e a segunda nós temos um V. Vamos lá para as alternativas. FV. Sem sombra de dúvidas, preste atenção, trabalhando com eliminações, nós podemos eliminar também aqui, olha, a alternativa C, porque ela inicia com 2 Fs. E na verdade nós temos somente F e V iniciando as alternativas, tá? Como sendo o nosso gabarito. Questão de número 9, aí nós temos o nosso gabarito enunciado B. Tá vendo como a eliminação é muito simples, muito fácil? Sem vocês saberem as duas últimas, né? As duas últimas lacunas, coleta para material tipo 1 ou teste para gravidez, vocês nem precisavam saber essas duas últimas. Através trabalhando com a eliminação na primeira e na segunda lacuna, vocês chegaram aí na alternativa correta, beleza? Então a sequência ficou dessa forma, pessoal. F, V, V e F. Questão de número 9, gabarito, o enunciado B. E vamos lá para a próxima questão. Questão de número 10 na tela para vocês. Assinalar a alternativa errada, incorreta, vocês vão assinalar a exceto sobre cateterismo vesical. Aí lembrando, pessoal, que nós temos o cateterismo vesical de alívio, onde insere o catéter na uretra do paciente para aliviar, ele retira, tá joia? A partir do momento que terminou de drenar. E nós temos também o cateterismo vesical de demora, que é aquele catéter que fica ali dias e meses no paciente. Vamos lá. Alternativas, enunciado A. O cateterismo vesical de alívio é o catéter introduzido com a finalidade de manter a drenagem contínua da urina nos casos de controle rigoroso de volume urinário. Olha, pessoal, é o cateterismo vesical de demora que tem essas características, tá? Para o controle rigoroso do volume urinário, ele fica ali
cirurgias e pacientes com obstrução urinária, tá? Pode realizar também o cateterismo vesical de alívio nessa situação, porém, podendo permanecer no paciente por vários dias, semanas, meses, é somente o cateterismo vesical de demora que tem essa característica. Permanece lá na uretra do paciente, inserido na bexiga, por vários dias, semanas, meses, beleza? Nós queremos, né, a alternativa errada, então você já sabe qual é o nosso gabarito, tá? Nessa questão de número 10 aí, o nosso gabarito é o enunciado A, ele está errado, beleza? E aqui no finalzinho aqui, olha, esse catéter que permanece por dias é o catéter, né, vesical de demora e não de alívio. Vamos ler os outros enunciados só para questão de entendimento e fixação cada vez mais. Enunciado B, sabendo que ele está, o restante está correto, tá? O catéter mais comumente utilizado é o Foley, é isso mesmo, composto de látex, né, ele é amarelado, com um balão de retenção nas extremidades, tá? Já ele possui um balonete onde você vai encher ali com ABD, tá? Não é legal ficar enchendo esse balonete desse catéter de demora com soro fisiológico, tá? Porque na hora de esvaziar pode ter problema ali e ele pode não fazer a completa deflação, beleza? Então, dessa forma, utiliza-se o ABD. Porém, quem faz o cateterismo, seja o vesical ou de demora, essa é uma atribuição do enfermeiro, não é do técnico nem do auxiliar. Mas, de qualquer forma, o enunciado B ele está correto, tá? Ele está correto, não é o nosso gabarito. Enunciado C. Diversas vias possibilitam acesso dos micro-organismos às vias urinárias do paciente cateterizados. É isso mesmo. O paciente que está com catéter, ele tem uma possibilidade maior de desenvolver uma infecção por essa via, pela via urinária, renal. Pela via direta, ocorre a inoculação do micro-organismo na bexiga no momento da inserção do catéter. É isso mesmo, pessoal. Essa é uma técnica estéreo, tá? De cateterismo vesical, porque o profissional da enfermagem, o profissional da área da saúde, na hora dele inserir esse catéter, ele pode mandar uma bactéria lá para dentro junto. Tá joia? E essa é a via direta de contaminação, o que reforça a importância do uso rigoroso da técnica asséptica na cateterização vesical. É isso mesmo, a técnica estéreo asséptica, tá? O enunciado C está correto. Enunciado D, nenhuma das alternativas? Não. Olha para você ver que questão polêmica, né? Nós temos aí uma alternativa que está errada. Então, dessa forma, o enunciado D também ele estaria errado, porque nenhuma das alternativas. Nós queremos a incorreta, nós temos aqui, olha, o enunciado A como nosso gabarito. Ele está errado, nenhuma das alternativas, ou seja, nenhuma das alternativas estão incorretas. Nós temos sim, enunciado A, tá? Outra questão polêmica, o povo elabora a questão, mas não sabe pensar na hora que está elaborando, né? Então, é complicado. E a banca, nessa situação aqui, olha, nós sabemos, tá, que essa característica aqui que está no enunciado A se refere a um catéter de demora e não de alívio. Tá joia, pessoal? Questão de número 10 aí, gabarito, o enunciado A. E vamos lá para a próxima página. Então é isso aí, pessoal. Nós chegamos ao final do 26º simulado da Rede Saara Técnicos de Enfermagem, questões de clínica médica, tá? Se vocês aí não viram os simulados anteriores, lembrando, eu tenho 20, esse é o 26º simulado. Eu tenho 25 simulados anteriores a este aqui no meu canal. Se você ainda não assistiu, se você gostou dessa pegada de estudo, vai lá nos outros simulados e estude por lá. Pega do primeiro, segundo, terceiro, quarto e vai. Leva na sequência, tá? Tenho certeza que vai te ajudar este estudo. Lembrando que vocês estão aqui no Enfermagem Simplificada, não é inscrito no meu canal? Inscreva-se nesse canal, ative as notificações, porque é importante vocês ativarem a notificação. Porque toda vez que eu subir um conteúdo, uma novidade sobre concurso público, diversos concursos públicos, para técnicos de enfermagem, você vai ser avisado, você será notificado, você não vai pagar nada. É somente inscrever no canal e ativar as notificações. Não deixe de curtir e deixar o seu comentário, o seu feedback aqui também, ele é muito importante. Então é aí, pessoal, que Deus abençoe, até mais. Eu espero vocês no 27º, 28º, 40º, 50º simulado. É isso aí, vamos lá.